Nessa aula de hoje, a gente vai ver um dos métodos de cálculo numérico que são fundamentais para diversas áreas na ciência, né, que permite, dado um conjunto de valores, encontrar qual das soluções propostas melhor se aproxima aos dados que são obtidos, né? Mas vamos ver aqui, primeiramente, o que a gente entende, né? Bom, quando você tem um conjunto de dados, então você pode visualizar esses gráficos ou esses dados na forma de um gráfico, ou você pode fazer a modelagem matemática desse problema, encontrar uma solução e essa solução te dá uma determinada curva, né? Então você sabe, olhando os dados ou olhando a modelagem matemática, que esse problema tem uma solução, que é uma exponencial, que é uma reta, que é cada um dos casos, tá? O problema é que os dados que são obtidos de maneira experimental, por melhor ou por mais precisa que seja o equipamento que você está utilizando para gerar esses dados, ele produz valores numéricos incorretos. Incorretos no sentido de que há ligeiras variações, né? Há ligeiras imprecisões. Se há ligeiras imprecisões, então eu não consigo simplesmente traçar a curva exatamente sobre os pontos, né? Matematicamente falando, se você tem 2 pontos, você consegue traçar, por exemplo, uma reta, que é um polinômio de grau 1, né? Mas, se você tem 2 pontos que foram lidos, que foram determinados de uma forma imprecisa, a sua reta pode não corresponder realmente à solução precisa. Então, você tem uma quantidade maior de pontos, normalmente, do que 2. E aí você tem que ajustar essa reta sobre esse conjunto total de pontos. E eu preciso buscar a curva que melhor se aproxima dos pontos dados. Vamos dar um exemplo aqui que vem lá da astronomia, né? Então, nesse exemplo, nós conhecemos algumas galáxias. Essas galáxias, existem métodos para determinar a distância dela, né? Aqui a distância está em milhões de parsecs. Cada parsec é 3,6 anos-luz, né? Então é a distância de cada uma dessas galáxias com relação à nossa. E também nós temos métodos para calcular a chamada velocidade de recessão, a velocidade com que ela se afasta de nós, tá? Em quilômetros por segundo. Quando você pega esses dados e coloca em um gráfico, você observa que eu tenho aqui as distâncias pela velocidade de recessão. Você vê que esses gráficos, eles são aproximadamente uma reta, né? É claro que há imprecisões, o cálculo da distância ou o cálculo da velocidade, há sempre erros que são cometidos nessa determinação desses valores. Então, eu não posso simplesmente pegar 2 pontos aqui como os pontos extremos e traçar uma reta. Não necessariamente ela vai aproximar os melhores pontos. Como eu vou saber qual é o erro que cada uma delas comete? Eu não sei. Então, como eu vou determinar essa melhor reta, né? Será que é a reta que passa por esse ponto aqui e aproxima desses outros? Será que é uma outra, assim por diante, né? Existe uma infinidade de retas que pode passar próximas desses pontos. Quais delas é a melhor, tá? Como a gente está fazendo um ajuste de retas aqui, é o que a gente conhece como um ajuste linear. Ou seja, dado um conjunto de pontos, eu quero ajustar uma reta que melhor se aproxima a ela. Observe que aqui a gente está usando um conjunto de n em geral maior do que 2, né? Porque se eu tiver 2 pontos apenas, eu tenho exatamente uma reta. Se eu tiver um ponto só, eu tenho infinitas retas. Então eu tenho de 3, 4, 5 ou mais pontos para que eu possa pensar em minimizar o erro cometido, tá? Bom, o erro que vai ser cometido é justamente a distância, pode ser pensado a distância entre o ponto e a reta que eu estou passando para aquela coordenada. Então eu pego aquela coordenada, aquela abscissa,
jogo o valor, calculo o valor da reta e a diferença dela vai ser o erro cometido. Então, o erro que eu estou cometendo é justamente esse. Eu pego a minha reta, substituo a abscissa correspondente e essa vai ser o ponto estimado pela reta, né? O ponto que ele está dando valor. Mas o valor correto era y1, então eu vou pegar essa diferença. Eu posso pensar então em minimizar o valor que é dado pela maior distância entre elas. Tá? O problema de minimizar o valor que é dado pelo máximo maior das distâncias é que a gente não consegue determinar facilmente o ponto de máximo e de mínimo, né? Não é uma função diferenciável para a gente encontrar o ponto crítico e determinar o máximo e o mínimo. Então, uma forma de fazer isso é pensar em construir uma função em que pega as diferenças em cada um dos pontos, eleva ao quadrado e soma todos. Ou seja, eu estou minimizando aqui a soma de quadrados. Essa função é uma função diferenciável que depende do valor de a e b. X e y são conhecidos, a e b é quem eu quero determinar. A gente sabe lá que o ponto de minimização dessa função, já que essa aqui é uma função quadrática, vai acontecer quando as derivadas dessa função em relação à variável a e em relação à variável b são zero. É um ponto crítico dessa minha função q. Essa forma de expressar as diferenças de uma função por meio de uma soma de diferenças de quadrados, em que você determina o mínimo dela, é conhecido como método dos mínimos quadrados. Alguns autores acham que deve ser método dos quadrados mínimos, mas isso é tudo uma questão apenas de pronúncia, né? Ou de determinação disso. A gente vai chamar do método tradicional, que é método dos mínimos quadrados. Ora, então vamos pegar essa função aqui e vamos derivar, né? Então, pegando essa função, vamos derivar. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, vai ficar a soma de 2 vezes o fator que está aqui dentro, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a a, né? E derivada em relação a vai dar o menos xi. Então, isso aqui é um somatório dessa expressão toda, tem que ser igual a zero. Como é igual a zero, eu posso simplificar o 2, já que o 2 está multiplicando todo mundo, tá? E agora eu vou fazer uma quebra dessa somatória aqui em várias somatórias, né? Então, vou ter o xi multiplicando por yi, então vai dar menos o somatório do xi vezes yi, mais, aqui por causa desse menos vai ficar mais. Então, mais a vezes o somatório de xi ao quadrado, mais b vezes o somatório de xi. Observe que esses somatórios aqui são somatórios de números já conhecidos, então são valores numéricos. Somando de ambos os lados esse valor numérico aqui, que é somatório de x e y, eu vou ficar então com somatório de xi ao quadrado vezes a, mais somatório de xi vezes b, mais igual ao somatório de xi vezes yi. Ou seja, eu tenho aqui uma expressão, tá? Uma expressão que é uma equação linear em a e em b. Bom, mas eu tenho duas variáveis, então eu preciso de mais uma equação. E essa equação vai ser determinada pela segunda derivada, né? A derivada de q em relação a b. Então, vou repetir o processo. Vou pegar derivar em relação a q. Derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada vai dar 2 vezes o cara que está ali dentro, vezes a derivada desse em relação a b, que é menos 1. Então, multiplicando aqui, vai ficar menos a somatória de y1, né? E separando as somatórias. A somatória de xi, mais b vezes somatória de 1. O somatório de y1 é um termo constante, passo para cá. O somatório de xi é o que multiplica a. O somatório de 1 é a quantidade de valores que eu estou somando. Como vai de n a 0, dá n menos 0 mais 1, ou seja, n mais 1. Então, aparece n mais 1 vezes b. Portanto, eu tenho agora um sistema linear. Olha só que legal. Um sistema linear que vai determinar o ponto crítico de b.
são valores, né, um sistema linear em A e em B. Eu só preciso resolver aqui essas somatórias e substituir os valores e resolver o sistema. Ou na forma matricial, né, a gente tem uma matriz. Observe que isso aqui é somatório de xi elevado a zero, né? Xi elevado a zero é 1. Então, você vê que na verdade essa matriz, somatório de xi elevado a zero, somatório de xi elevado a 1, esse valor é igual a este. E esse cara é somatório de xi ao quadrado, que multiplica a b, igual a primeira linha somatório de yi, a segunda linha somatório de xi. A gente pode usar uma notação diferente, é uma notação que não pode ser confundida com derivadas parciais, tá? É uma notação específica para esse caso, em que eu digo que S de x é somatório de xi ao quadrado, S de x é somatório de xi, S de xy é somatório do produto e S de y é somatório de y. Aí você pode reescrever o sistema dessa forma e pode resolvê-lo já, inclusive encontrando o A e o B, expressões para A e B, mas não há necessidade. Você pode trabalhar direto com esse sistema e resolver o sistema. Ok? Bom, vamos ver um exemplo de como aplicar aqui as distâncias, né? Então, uma forma prática de você utilizar esse sistema, bom, esse cara aqui é o meu xi, né? Aqui é o meu xi, aqui é meu yi. O que eu preciso é somatório de x, somatório de y. Então eu posso somar x, somar y, tá? Depois eu posso construir uma tabela com os xi ao quadrado e somar os xi ao quadrado, vai dar esse cara. Posso construir uma tabela de x vezes y e somar esses caras, tá? Bom, substituindo isso aqui no meu sistema, que está aqui, né? Que está aqui, eu resolvo esse sistema e encontro o A e o B. E o A e o B vão ser esses dois valores, 75.2 e 56.7. Então a reta AX mais B vai ser a reta que melhor se aproxima desses valores dados. E graficamente você pode observar, né, tá bem fraquinho aqui, mas eu acho que dá para ver, tá? A reta passando, ela é a melhor reta que minimiza todas essas distâncias e que melhor passa os pontos. Então, não é você que vai testar experimentalmente aonde colocar a reta, é a função que vai determinar qual é a reta que melhor se aproxima para essa distância, tá? E ela é dada por essa situação. Então, relembrando, acho que é importante a gente lembrar qual é o processo para fazer isso, né? Ou seja, dado que eu tenho uma tabela, deixa eu ver onde que eu tenho mais espaço, acho que é aqui, né? Um processo prático de fazer isso é fazer como se fosse uma planilha, né? Então, dado que eu tenho os xk's, ou os xy's e os y's, tá? Eu calculo xi ao quadrado e calculo o produto xi vezes yi. Tenho todos os valores aqui, né? E no final eu calculo as somas. Calculo aqui a soma de x, a soma de y, a soma de xx, a soma de xy, tá? Por cada uma dessas linhas. Isso então eu posso aplicar para resolver o meu sistema, aí construo o sistema linear e encontro a minha solução, tá? Encontrando a reta que melhor se ajusta a esses dados.